Bom dia, pessoal. Aqui vamos fazer mais um experimento. Nas próximas 2 semanas, eu dividi em duas partes. Na primeira semana, eu faço um jejum intermitente, 16/8, né? Na qual eu fico 16 horas jejuando e 8 horas, então, eu utilizo para minha janela de alimentação. Isso eu faço de segunda a domingo, então todos os dias eu repito o mesmo protocolo 16/8. E aí, na outra semana, na segunda parte desse experimento, então, o que eu faço? Eu faço o jejum de dias alternados. Então, na segunda-feira, eu faço 24 horas de jejum, sem consumir qualquer tipo de alimento. Na terça-feira, eu me alimento de forma normal. Na quarta-feira, de novo, 24 horas de jejum. Na quinta-feira, me alimento normal e assim por diante até terminar o experimento, que acaba no segundo domingo. Então, toda a duração do experimento é de 2 semanas. Na primeira semana eu faço o jejum intermitente 16/8. Na segunda semana, então, eu faço o jejum de dias alternados. Nesse experimento, então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o monitor contínuo de glicose e também um monitor contínuo de corpos cetônicos. Então, cada monitor vai instalado debaixo do meu braço, de cada braço, e eu vou monitorar toda a variação de glicose durante as 2 semanas, né? Então, a gente vai poder observar como que a minha glicose reage quando o meu corpo está em jejum e como que a minha glicose então reage quando eu faço certos tipos de exercício e também quando eu como certos tipos de alimentos. Da mesma forma, eu vou monitorar meus corpos cetônicos, né? Então, vamos observar aí dados, por exemplo, qual a relação da variação dos corpos cetônicos quando eu faço um exercício, né? Quando eu faço uma academia, quando eu faço uma musculação, quando eu faço uma natação, quando eu faço uma caminhada e assim por diante. Então vai ser um experimento bem legal aí. Agora eu vou mostrar uma apresentação para vocês com todos os dados que eu capturei durante essas 2 últimas semanas aí do experimento. Na semana 1 eu fiz de segunda até domingo o jejum intermitente, 16/8. Na segunda semana, então, eu fiz o jejum intercalado, na qual segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e domingo eu fiz jejum total de 24 horas e nos outros dias, então, eu tive uma alimentação normal. E aí eu utilizei dois sensores, né? O sensor Cybionics GS1, que é o monitor contínuo de glicose no sangue. Eu utilizei no braço esquerdo e no braço direito eu utilizei o Cybionics KS1, que é um monitor contínuo de corpos cetônicos também no sangue. Os dois monitores eles funcionam para 14 dias, então foram suficientes aí para essas 2 semanas de experimento. Então, na semana 1 eu combinei alguns dias com exercícios, na segunda-feira eu combinei o 16/8 com musculação, na terça-feira com natação, na quinta-feira com corrida e no sábado com bicicleta. Na semana 2, então, eu utilizei a musculação na segunda-feira, na quarta-feira eu fiz natação e também musculação na sexta-feira e no domingo. Então, vocês podem observar aqui que na segunda semana eu escolhi as atividades justamente nos dias que eu estava em jejum e já vou mostrar logo por quê. Aqui a gente consegue ver os gráficos, né, representando a variação de corpos cetônicos durante essa semana 1 e a variação da glicose em miligramas por decilitro, representada em vermelho aqui no gráfico. Vamos observar então o que aconteceu aqui. Esse daqui é o intervalo de tempo do dia 1, então pela parte da manhã até pela parte da noite do dia 1 e aqui marca o final do dia 1. Aqui marca o final do dia 2, aqui marca o final do dia 3 e assim por diante. Então vamos observar aqui. Na segunda-feira eu fiz o 16/8, né? Então a gente pode observar aqui que por volta do meio-dia, que foi o horário que eu almocei, eu tive um pico de glicose aqui, chegando a mais ou menos 110 miligramas por decilitro de glicose, que é a linha vermelha aqui, o ponto vermelho aqui. Quando a glicose aumenta, consequentemente os corpos cetônicos eles tendem a baixar. Então a gente consegue ver aqui que meus corpos cetônicos estavam em torno de 1 milimol por litro, né, pela parte do meio-dia, e após então o almoço a glicose aumentou e meus corpos cetônicos baixaram para mais ou menos 0,5 milimols por litro. E aí depois, no final do dia, né, eu fiz a musculação
Durante a musculação também a tendência é que a glicose aumente, né? Porque o nosso corpo vai estar precisando de energia, né? Para o exercício durante a musculação. Mas após a musculação a tendência é que nossos corpos cetônicos eles aumentem, né? Porque então, à medida que a glicose vai se esgotando no sangue, o nosso fígado vai produzindo mais corpos cetônicos através da queima de gordura, né? Como fonte principal de energia. E é por isso que a gente vê essa variação aqui dos corpos cetônicos indo de 0,5 milimols por litro até 1,5 milimols por litro. Então essa foi a observação na segunda-feira que eu fiz o 16/8. Então o 16/8 que eu fiz de segunda até domingo foi basicamente pular o café da manhã. E o resto, então, às 8 horas da janela de alimentação, eu me alimentei normalmente e dei preferências a alimentos com baixo carboidrato. Então, basicamente, eu fiz uma dieta low carb, juntamente com o jejum intermitente 16/8. Na terça-feira aqui, mais ou menos, a gente observa uma estabilização dos corpos cetônicos, né, entre 0,5 e 2 milimols por litro. Aqui a gente vê o gráfico em azul aqui, representando os corpos cetônicos. Aqui interessante observar também que justamente esse pico de glicose aqui foi devido o exercício que eu fiz. Eu fiz natação aqui, então durante o exercício ele foi a 2,5. Meus corpos cetônicos caíram de 2 milimols por litro a 0,5, né? Então, como tinha bastante glicose no sangue, os corpos cetônicos caíram bastante, o fígado para de produzir corpos cetônicos, né? E à medida que a glicose ela vai se esgotando de novo, ela vai caindo, né? Ela vai diminuindo a glicose no sangue, aqui a gente consegue ver um aumento significativo dos corpos cetônicos aqui, então em azul, indo novamente a 2,5. Olha que interessante o que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira eu não fiz exercício, então foi o dia livre aqui. Mas olha só o que aconteceu de interessante. Aqui na quarta-feira eu tive uma alimentação relativamente low carb, né? Durante a janela de alimentação. Vocês podem observar isso por essa queda da glicose aqui, né? Então a glicose aqui estava em torno de 90 miligramas por decilitro e vocês podem observar que aqui ela estava em torno de 70. Né? Então, quando a glicose ela começa a se esgotar no sangue, consequentemente nossos corpos cetônicos aumentam, porque de alguma forma o nosso organismo precisa achar para ter energia suficiente para trabalhar durante o dia. Então, olha só, pessoal, meus corpos cetônicos foram acima de 3,5 milimols por litro. Isso é fantástico. E quanto mais alto os meus corpos cetônicos, mais o meu corpo vai queimar a gordura e vai utilizar como fonte de energia primária. Então, muito interessante aqui essa observação também. Vocês podem observar também que eu tive um pico de glicose aqui, por conta de consumir algum alimento mais doce, mais calórico, né? Enfim, vocês conseguem observar que teve um pico de glicose aqui, os corpos cetônicos eles baixam, mas depois, na verdade, quando a glicose começa a reduzir, os corpos cetônicos aumentam de novo. Então, volta aos níveis de 3,5, como foi observado mais ou menos anteriormente aqui. Na quinta-feira eu fiz corrida. Durante a corrida eu tive um pico de glicose muito alto, porque o corpo ele precisa, né, de energia para exercícios mais intensos. Depois da corrida, então, a minha glicose caiu drasticamente aqui. Vocês conseguem observar, né? Aqui a minha glicose foi a 170 e logo após foi de novo a mais ou menos cerca de 80 miligramas por decilitro. E olha só, meus corpos cetônicos passaram de 4, né? Foram quase a 4,5 milimols por litro de corpos cetônicos aqui na quinta-feira após o exercício. Depois, no resto da semana, mais ou menos as mesmas observações aqui. Eu tive alguns picos de corpos cetônicos, mas ele mais ou menos se estabilizou aqui nessa faixa entre 0,5 e 3,5 milimols por litro de corpos cetônicos. Uma observação muito interessante. A média da glicose da semana foi de 91 miligramas por decilitro, que é uma média ótima, excelente, né? Muito saudável. E a média de corpos cetônicos, ou média das cetonas, né, foi de 1,7 milimols por litro. Ou seja, durante a semana que eu fiz o jejum intermitente 16/8 combinada com exercícios físicos, eu permaneci sempre em cetose. Então, meu corpo sempre estava dando preferência a utilizar a gordura como fonte primária de energia
então eu consequentemente emagreci de forma mais rápida, né? Na segunda semana foi bem interessante também esse experimento, porque eu dei preferência a fazer exercícios nos dias que eu estava jejuando 24 horas. A gente consegue observar também uma variação e uma relação muito direta entre os dois aqui, né? Na segunda-feira eu não me alimentei, então vocês podem observar aqui que a glicose ela ficou mais ou menos estável, aqui cerca de 90 miligramas por decilitro, aqui representada pela linha em vermelho aqui. Como eu não estava me alimentando, como eu estava jejuando, a glicose permanecendo estável, o momento ela se esgotou. Vocês conseguem observar aqui que ela começa a descer, significa que meu organismo já está funcionando com uma certa carência de glicose, o que é ótimo, né? É o que realmente acontece quando a gente faz o jejum. E aí, consequentemente, os meus corpos cetônicos começam a aumentar de forma bem rápida, bem significativa. Então, aqui eles vão de 1,5 milimols por litro a 4 milimols por litro na segunda-feira, quando eu estava jejuando. E é por isso que eu adotei essa estratégia. Nos dias que eu fiz o jejum 24 horas, eu combinei com exercícios físicos, musculação, natação, musculação, para justamente ter esses picos e esses picos de queima de gordura, né? Vocês podem observar isso na terça-feira aqui também, na quarta-feira mais ainda, né? Porque foi o dia de jejum com exercício físico. Na sexta-feira, vocês observem que teve um pico também, mais para o final do dia, que foi justamente o horário que eu fiz a musculação. Então, durante a musculação, aumenta um pouquinho os níveis de glicose, após a musculação, a glicose baixa e os corpos cetônicos aumentam de forma bem significativa. Então, chegou aqui mais ou menos o nível de 3 milimols por litro. E depois no sábado, né, como esse pico foi na parte da manhã, não tinha me alimentado ainda, eu cheguei a um pico aí de 3,5. E se a gente observar no gráfico aqui, ó, o horário foi mais ou menos por volta das 13h30 da manhã. Então, enquanto eu dormia, meu corpo queimava muita gordura aí para utilizar como fonte primária de energia, e meus corpos cetônicos, consequentemente, foram lá nas alturas. E aí o resto do experimento, aqui vocês observam também um pico no final do domingo aqui, que foi justamente também o horário que eu fiz a musculação, e como eu não me alimentei durante o dia, né, no final do dia a glicose desceu e eu tive um pico de corpos cetônicos aqui. Bem interessante. Se a gente observar aqui, na semana 2, a média da glicose foi de 93 miligramas por decilitro, né? E a média das cetonas 1,6 milimols por litro. Se a gente comparar a média dos dois, a gente não notou muita grande diferença aqui. Na semana 1, 91 contra 93 a semana 2, né, de glicose. Na semana 1, 1,7 de cetonas contra 1,6 de cetonas na semana 2. Então, uma estratégia muito legal combinar dias de jejum 24 horas com exercícios físicos para vocês terem esse efeito do corpo utilizar a gordura como fonte primária de energia, e, consequentemente, vocês vão começar a emagrecer de forma muito mais rápida e vão perder toda essa gordura que a gente tem, principalmente a gordura abdominal, né? O corpo ele vai dar preferência à gordura de mais fácil acesso, né? E é a gordura abdominal. Então, muito interessante aí esse experimento. E fique ligado aí no canal que eu vou fazer mais experimentos nos próximos dias aí, bem interessantes, para comparar o que acontece no nosso corpo quando a gente utiliza estratégias diferentes aí, combinando, né, dietas low carb, cetogênica, carnívora, com também jejuns, né, seja jejuns intermitentes ou jejuns prolongados. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Um grande abraço.